Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Ministério Pão Vivo. Antes de adentrarmos ao nosso tema, aquele alerta, dê o seu like. Dando o seu like, isto vai provocar uma maior relevância de nosso canal no YouTube e fará com que nós tenhamos um alcance maior na publicação da palavra do Senhor. Também compartilhando, você estará nos ajudando, fazendo com que mais pessoas ouçam os nossos ensinos, isto é, o ensino da palavra do Senhor. Faça também a sua inscrição e, tem mais, colabore mandando a sua oferta. Aí está, em cada vídeo, na seção ofertas, o nosso Pix, 164-066-799-87. Então, você não será apenas um ouvinte, mas um participante direto deste ministério. E, por falar nisso, a nossa gratidão ao nosso mantenedor, que mês a mês tem nos ajudado mandando a sua oferta. Siga também o exemplo dele e deposite o seu Pix, dando assim a sua contribuição na divulgação da palavra do Senhor. Hoje, prosseguindo aquela série de abrangência sobre a liderança da igreja. Esta série escrita pelo apóstolo Paulo, a gente vai ler hoje a 1 Timóteo, capítulo 3. Veja o que ele escreveu. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Olha que bênção! É de salutar valor ter o desejo de atuar na obra de Deus. Mas veremos que este desejo não é como alguns pensam, desejo de ganhar dinheiro, pois a obra de Deus, o episcopado, não existe para ganhar dinheiro, para interesses financeiros, mas para um interesse, um desejo sagrado. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher,
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para o ensino. Note quantas qualidades é preciso ter o homem de Deus. Continuemos, não dado ao vinho. Note essa coisinha que muita gente gosta. E aqui está mostrando que aquele que deseja participar, ser líder na obra de Deus, ele não deve ser uma pessoa dada ao vinho. E vamos continuar. Não violento, isto é, calmo, paciente. O restante do texto vai explicar. Porém, cordato, isto é, amigo de todos, ser abrangente os seus contatos, não ser aquele homem iracundo, fechado, querendo ser mais sobrepotente sobre os outros, inimigo de contendas. Esta contendas aqui não se refere a contender nas coisas sagradas. A gente, olhando no Novo Testamento, vai ver que até os apóstolos, às vezes, eles se envolviam em contendas doutrinárias. Inclusive, você sabe que, Paulo e Pedro, certa feita, tiveram contendas, tiveram um desacerto. Por quê? Pedro estava partindo para a defesa da lei de Moisés. Aquela coisa que os judeus, nos tempos apostólicos, eram tendentes a defender e que deu muito trabalho para os apóstolos. E chegou um tempo que Pedro estava se esmorecendo, mas Paulo disse que, olha, eu tive que resistir, Pedro, cara a cara, pois houve necessidade de uma repreensão. Então, contendas aqui, contendas carnais, briguinhas, arrelias, não avarento, misericórdia. Este é um pecado que a maioria dos homens é tendentes a ele. E a avareza hoje, como que a avareza tem proliferado nos meios episcopais. Quantos líderes que apenas lutam, trabalham pelo dinheiro, pelo enriquecimento ilícito e muito pouco pela obra de Deus. Mas o conselho aqui é que o homem de Deus, aquele que aspira uma liderança
na obra de Deus, não seja avarento, que governe bem a própria casa. Olha que compromisso, que governe bem a própria casa, isto é, a sua família, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Por enquanto, apenas estas qualidades para o episcopo, e nos vídeos posteriores a gente estará vendo outras qualidades. Fiquemos, pois, na benção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.